Olá, eu sou Daniel, faço parte do Guia do Educador. Nesse vídeo, nós vamos te ensinar a elaborar, aplicar e corrigir provas no Google Forms. Vamos lá? Esse é o nosso método proposto. Aqui nós temos 6 tarefas destinadas ao professor. Elas estão nessa raia e 2 tarefas destinadas aos alunos, que estão nesta raia. Observe que a primeira tarefa é a rascunhar prova. No segundo momento, você deve configurar a prova no Google Forms. Vamos entrar em detalhes sobre essa tarefa daqui a pouco. No terceiro momento, trata-se da aplicação da prova. E o que o aluno vai fazer após a indicação da aplicação da prova? Ele vai realizar a prova. Se essa prova estiver configurada para publicação automática de resultados e feedbacks, assim o Google fará. Ora, se os feedbacks são orientações adicionais passadas pelo educador ao aluno, cabe ao aluno, na sequência, internalizar tais conhecimentos. Após o horário estipulado para o encerramento da prova, cabe ao professor acessar o Google Forms e cancelar o envio de provas ulteriores. Em seguida, ele vai dar início à tarefa de correção e envio de notas. O processo de configuração da prova no Google Forms consiste em 6 tarefas endereçadas ao professor, sendo uma dessas tarefas opcional. A primeira tarefa consiste na transferência das questões do rascunho ao Google Forms. Preocupe-se apenas com os dados, com a sequência dos dados, as questões, enunciados e opções de respostas ao Google Forms. Segunda tarefa consiste em fazer pesquisa de imagens e edição de imagens e, num terceiro momento, vincular essas imagens aos pontos específicos da prova. Resumo: transfere as questões do esboço para o Google Forms, se preocupando apenas com os dados. Pesquise imagens nos sites aqui sugeridos, faça as edições e aqui, num terceiro momento, insira essas imagens nos pontos adequados. Seguindo esse processo, você ganha tempo. A essência do trabalho está aqui nessas 3 tarefas. E a cereja do bolo, professor, está aqui nessa tarefa. Na configuração da correção automática e dos feedbacks automáticos. Essa é a cereja do bolo. Sim, você ter condições de apontar questão a questão, quantos pontos cada um dos itens vale e permitir que o próprio Google faça o somatório por você, isso é muito interessante. Isso representa ganhos significativos. Agora, ganhos expressivos ao aprendizado dos alunos, você vai ter na funcionalidade feedbacks automáticos. Invista nisso, caso conte com a permissão do seu coordenador ou coordenadora. A última tarefa desse subprocesso é realizar uma revisão fina da prova e das configurações, e para isso você pode adicionar um professor, um colega de trabalho ou mesmo a coordenação. Vamos falar de limitações do Google Forms. O Google foi construído desde o início pensando no conforto dos seus usuários e considerando que eles podem utilizar as suas ferramentas a partir de computadores, tablets, celulares. Ora, um celular possui uma tela diferente em termos de proporção e resolução do que um tablet e necessariamente do que um computador. Dito isso, não podemos considerar factível a construção de um layout de prova com 2 colunas. Então essa é a primeira limitação que nós temos no Google Forms. Não é possível criar layout 2 colunas de prova e não há solução de contorno. Segunda limitação: não é possível fazer a segmentação do enunciado da questão. Perceba essa questão retirada de um concurso da FCC, onde nós temos a primeira parte do enunciado, sentenças, e a segunda parte do comando, ou seja, do enunciado. A primeira solução de contorno para isso seria modificar o enunciado conforme está sugerido e escrito aqui. A segunda solução de contorno seria transformar essas sentenças em uma imagem e inserir essa imagem logo acima do enunciado. Terceira limitação: mais de uma imagem associada à questão. Associada no sentido de vinculada, aninhada. Perceba que aqui nós temos 1, 2, 3, 4 figuras. Fazer isso no Word ou em qualquer outro editor de texto é possível, mas no Google Forms não.
A solução de contorno seria a descrita aqui em cima, ou uma segunda solução de contorno seria editar uma imagem com as 4 gravuras lado a lado, e aí sim inserir essa imagem criada e editada aqui no Google Forms. Nessa tabela nós temos enumerados os principais tipos de respostas disponíveis no Google Forms. Faltam listar 2 tipos de respostas aqui, o tipo data e o tipo horário. Como eles não serão tão utilizados, presumo, não os listei aqui. Quero destacar que os que estão sublinhados são aqueles que, na nossa opinião, são os principais. São aqueles que facilitarão o somatório automático das provas. Considere que o campo do tipo parágrafo é inviável para fazer correção automática. Se você tiver um campo resposta curta, um campo parágrafo ou upload de arquivo, você tem questões subjetivas. Perceba que você tem questões abertas que dependem do professor fazer uma avaliação após o envio da prova. De modo que, ainda que sua prova esteja configurada para correção automática, ela vai apresentar ao aluno a nota parcial da prova. E aí cabe verificar se os pais vão entender que aquela é uma nota parcial, ok? Cabe alinhar isso com os pais. Muito bem, vamos à prática. Acesse comigo o Google Forms por meio do link na descrição, ou você pode abrir uma nova aba e digitar http://forms.google.com. Vamos lá! Acessamos o Google Formulários. Essa é a página inicial do Google Forms. O primeiro destaque: verifique com qual usuário você está acessando. Nós estamos acessando com o nosso usuário corporativo Guia do Educador. Verifique qual é o seu usuário no momento. Se é o seu usuário pessoal do Google ou se é o seu usuário profissional, a sua conta corporativa da escola. É importante destacar esse ponto porque o formulário ficará vinculado a esta conta. Vamos criar a nossa prova. Clique em branco, novo formulário em branco, e vamos dar um título. Assim que eu insiro um título aqui e saio do campo, imediatamente ele replica o título do documento ao título da prova, mas você pode alterar o título da prova, como por exemplo, prova de história. Significa dizer que esse é o nome do meu arquivo para minha organização e esse é o título da prova que aparecerá ao aluno. Olhando para o nosso processo de trabalho, a primeira tarefa indicava a necessidade de rascunharmos a prova, e assim fizemos. Perceba o rascunho que foi feito. O enunciado da questão 1, a indicação da pontuação, as opções de respostas, o apontamento de qual é a resposta correta, a segunda questão, a indicação da pontuação. Da mesma forma, eu já indiquei que Pedro Álvares Cabral é a opção correta e, para a opção Cristóvão Colombo, eu tenho um feedback programado e já indiquei o link para esse feedback. Eu também anotei, ou seja, para cada nome, para cada personagem, eu tenho uma foto de cada rosto. Aqui nós teremos um texto de contextualização, teremos a terceira questão valendo 3 pontos, e aqui eu coloquei esses underlines, ou underscore, como queira chamar, para indicar que é uma resposta curta, textual curta. E aqui na quarta questão eu indico que vale 3 pontos e 3 linhas para indicar que ele é uma resposta do tipo parágrafo. A quinta questão ela vale 1 ponto e ela é do tipo certo e errado. E caso o aluno marque a opção incorreta, eu já tenho planejado aqui um vídeo de feedback. Para a sexta questão nós temos programado uma tabela de múltipla escolha, ou seja, uma grade de múltipla escolha. Daniel, como você sabe disso? Eu sei pelas sequências de certo e errado que eu coloquei aqui. Certo, errado, certo, certo. Ao invés de deixar em branco a opção errado como deixei aqui, eu explicitei que era uma opção errada. Qual é o próximo passo aqui, então? Seleciono o enunciado, Ctrl C para copiar, venho para o Google Form, primeira questão, Ctrl V para colar justamente no campo onde ficam os enunciados das questões. Essa questão é de múltipla escolha, então eu indico que ela é de múltipla escolha. Na verdade, a opção múltipla escolha já é a padrão, então ela já vem autoselecionada. Vamos entrar com as opções que nós enumeramos em nosso rascunho. Pode digitar o número e apertar Enter, que ele automaticamente insere uma nova opção. Próximo passo,
copia o enunciado da segunda questão, vem para o Google Forms, clica em adicionar pergunta nesse menu lateral que vai sempre te acompanhar. Na medida em que você navegue aqui no Google Forms, ele vai sempre flutuar e te acompanhar. Perceba que ele adicionou uma nova caixa aqui embaixo e destacou com essa flag azul. E você cola a segunda pergunta no local do enunciado. Ao copiar as opções de resposta para o Google Form, não leve esse hífen. Ctrl C, Alt Tab, Ctrl V para colar, Alt Tab retorna, seleciona Ctrl V, Alt Tab, Enter me dá uma nova opção, Ctrl V, Alt Tab eu retorno, seleciono, Ctrl C, Alt Tab, Enter me dá uma nova linha, eu seleciono, Ctrl V eu colo, Enter eu tenho uma nova linha, Ctrl C eu copio, retorno, Ctrl V eu colo. Para a terceira questão, venho, insiro um título e descrição. Copio esse título, volto para o Google Forms, colo o título. Retorno para o meu bloco de notas, copio o texto, retorno para o Google Forms, colo. Aqui abaixo, nós precisamos indicar a fonte. Foi um texto adaptado da Wikipedia. Mas nós não podemos manter o link. Agora sim, eu clico em adicionar pergunta para adicionar a terceira pergunta. Retorno ao bloco de notas e vou adicionar, selecionando o número 3, a terceira pergunta. Copiei a pergunta, retornei. Vou colar. Observe que automaticamente ele mudou para parágrafo. Por quê? Porque ele entendeu, com base no que foi informado, que essa pergunta requer uma resposta textual. Para a quarta pergunta, nós vamos selecionar a opção de resposta parágrafo. Ao adicionar a quinta pergunta, eu gostaria de destacar uma funcionalidade que até então não apresentamos. É a funcionalidade que fica oculta e ela só aparece quando nós passamos o mouse em cima. Então, quando nós passamos o mouse sobre o enunciado, perceba que aparece um botão de imagem. Tirei o mouse, mouse sobre. Então, quando o mouse está fora, ele não aparece. Quando o mouse está sobre, ele aparece. Então, o mouse sobre o enunciado significa que eu posso vincular ao enunciado uma imagem. Tá? Então, nesse caso, nós vamos vincular ao enunciado da questão uma imagem. Mas só um minuto. Como assim, Daniel? Você adicionou uma imagem, mas essa imagem é um texto? Exatamente, essa imagem ela é um texto. Observe que no esboço nós anotamos texto e imagem. Por quê? Porque nós estamos diante de uma limitação do Google Formulário. Ou nós colocaríamos esse texto como um título, descrição acima do enunciado para então apresentar as opções de resposta, ou nós precisamos colocar esse texto como uma imagem associada ao enunciado, de modo que ele fique abaixo do enunciado textualmente. Do contrário, não existe nenhuma outra possibilidade de apresentar um texto entre o enunciado e as opções de resposta. Não existe. A única forma de você apresentar um elemento entre o enunciado e as opções de resposta é por meio de uma imagem e é por meio dessa funcionalidade de anexar a imagem. Então, se essa imagem vai representar um texto, esse texto é um poema, é uma letra de uma canção, não importa. Ou se é uma gravura, um gráfico, qualquer elemento que precise ser disposto entre o enunciado e as opções de resposta precisa ser inserido mediante este botão aqui. A sexta questão é do tipo grade de múltipla escolha. Como configurar esse tipo de questão? Cada sentença é uma linha. Cada sentença é uma linha. E cada coluna da minha tabela será um certo ou um errado. Vejamos. Cada coluna, certo, errado. Cada linha. Pronto. Assim que ficou. As sentenças ficam em linhas e nas colunas nós temos as opções para julgamento, certo e errado. Vamos ver como está ficando nossa prova? Clique no botão visualização. Nós temos aqui o nosso título, prova de história, a primeira questão.
com as opções de resposta, a segunda questão com as opções de resposta, o nosso título e texto, terceira questão com opção curta de resposta, quarta questão com opção de resposta de mais de uma linha, quinta questão, enunciado, imagem, certo e errado, e sexta questão, nós temos a sentença e a opção de marcar certo e errado para esta sentença. Perceba, esta primeira sentença, que é uma linha, que está em uma linha, eu só posso julgá-la como certo ou errado. A segunda sentença como certo e errado. E a marcação desta linha, ou seja, a marcação desta sentença, não muda a marcação da sentença anterior. Feche. Tem certeza de que deseja sair? Sim. Por que ele faz essa pergunta? Porque eu cliquei em uma das opções e não desejo salvar essa alteração. Sim, eu desejo sair. Muito bem. Acabamos de realizar esta tarefa de transferência das questões do rascunho para o Google Forms. Agora, nós vamos trabalhar na pesquisa de imagens e vinculação das imagens aos pontos específicos e da estilização da prova. Daniel, mas você já vinculou uma imagem na quinta questão. Sim, eu vinculei. Deveria ter guardado para fazer isto neste momento. Fiz porque ela estava mais relacionada a uma imagem em texto. Conforme o nosso esboço, as vinculações de imagens que nós temos de fazer são as vinculações das faces, de cada um dos personagens listados na segunda questão. Para fazer isso, você vai clicar no adicionar imagem relacionado à opção de resposta. Perceba, se você desejar vincular uma imagem ao enunciado da questão, clique nesse botão. Por outro lado, se você desejar vincular uma imagem à opção de resposta, clique no botão adicionar imagem daquela opção de resposta. Se você rolar o mouse por cima de cada uma das opções de resposta, você vai verificar que aparecem botões na medida em que você passa o mouse por cima delas. Observe. Então vamos lá. Clicando aqui no adicionar imagem do Vasco da Gama, o Google Forms nos apresenta essa caixa de diálogo, inserir imagem. Nós temos a opção de fazer o upload da imagem. O upload da imagem é carregar uma imagem que esteja em nosso computador. Câmera seria para utilizar a câmera do nosso computador, caso tenha uma webcam. Por URL seria inserir uma URL da imagem, mas nesse caso eu quero indicar a pesquisa de imagens do Google. Nesse caso, nós estamos falando do Vasco da Gama. Vasco da Gama Navegador. Então, Vasco da Gama Navegador, o Google nos retorna essas fotos. Bom, vamos escolher essa primeira foto. Ao clicar na foto, ele nos apresenta a opção Inserir. Clique sobre ela. O Google vai carregar a imagem logo aqui abaixo, num tamanho reduzido. O nosso próximo passo é Dom Pedro I. Clique na Adicionar imagem. Pesquisa de imagens do Google. Dom Pedro I. Vou selecionar essa imagem. Inserir. Muito bem. Vamos ver como ficou? Olha que interessante. O aluno pode clicar na imagem para fazer a opção. Fizemos em um único momento a pesquisa e a inserção das imagens nos pontos específicos. Agora vamos supor que a escola permite que o somatório seja feito automaticamente e o envio de feedbacks também automaticamente para os alunos. Sendo assim, observe a terminologia utilizada: configurar. Configuração presume algo bem técnico, correto? Configuração está relacionado a essa funcionalidade do Google Forms. Testes. Opte por criar teste. E você pode se perguntar, não, mas eu não quero testar essa funcionalidade, eu não quero testar o meu formulário, eu não quero testar a minha prova. Não, não, não.
essa aba Testes não está relacionada ao teste da sua prova. Essa aba Testes está relacionada à configuração do Google para dizer que este formulário é um teste de conhecimento. Quer dizer que este formulário é um teste de conhecimento, ou seja, é uma prova, é uma ficha de exercício. O que te permite atribuir pontuações a questões e permitir correções automáticas. Correto? E aqui você vai configurar o seguinte: libera a nota? Bom, vamos liberar a nota, ok, mas imediatamente após o envio do formulário, o que é o envio do formulário? O envio do formulário é: o aluno clicou em envia as respostas. Ou seja, assim que ele enviar as questões, você vai liberar para ele um somatório, ainda que prévio? Minha opinião, se você tiver questões subjetivas, questões abertas na sua prova, não utilize essa funcionalidade. Como nós temos questões abertas, nós vamos utilizar o posteriormente, depois da revisão manual. Salva. Indo para a primeira questão, observe que apareceu essa opção chave de resposta. Clique nela. Na chave de resposta, você vai informar alguns parâmetros. Esses são 2 pontos e 1.500 é a resposta correta. Concluído. Essa pergunta ela é obrigatória. Se essa opção não estiver marcada, o aluno não precisará responder a essa pergunta. Então, se o aluno precisa responder a uma pergunta, ela é obrigatória. Marque essa opção. A segunda questão, ela vale 2 pontos e é o terceiro item, o gabarito. Cuidado para não selecionar mais de uma opção, por engano. Observe com cuidado isso. Se concluiu a configuração, aperte concluir. Eu, no entanto, desejo configurar os feedbacks. Como para o Vasco da Gama, eu informei um desejo de atribuir um feedback, mas não pesquisei o artigo, eu não vou informar. Mas para o Cristóvão Colombo, eu informei. Então, eu vou copiar o link e vou adicionar o feedback da resposta. Pesquise na internet a respeito de cada um dos personagens, abaixo um link de exemplo. O link para Cristóvão Colombo. Eu posso clicar nessa opção de vídeo e posso aqui pesquisar Cristóvão Colombo e aqui realizar minha busca, clicando no pesquisar ou apertando Enter. Então, aqui eu posso verificar um dos vídeos, posso selecionar caso queira, enfim, e salvar esse feedback. Certo? Concluído. Devo marcar, lembrando, essa pergunta como de resposta obrigatória. A terceira e a quarta questão, vou marcar como de resposta obrigatória. Sei que a resposta correta para a terceira questão é Tratado de Tordesilha, portanto, clicando aqui em chave de resposta, eu posso, além de configurar a pontuação, que no caso são 3 pontos, a terceira questão está configurada incorretamente, é resposta curta. Sendo resposta curta, eu posso adicionar opções. E é por isso que no slide nós dissemos que é difícil de se trabalhar com respostas curtas. Perceba, Tratado de Tordesilhas pode ser escrito de diversas formas. Ora, pode ser escrito Tratado de Tordesilhas com os T's maiúsculos, com os T's minúsculos, percebe? Então, se na hora de responder, o nosso aluno responder alguma dessas respostas, o corretor vai considerar automaticamente. Se ele responder um texto, qualquer texto diferente disso, ele vai entender como errado e na hora da correção o professor terá de vir e atribuir o ponto manualmente. Muito bem. Concluído. Para a quinta questão, vamos adicionar a chave de resposta e a pontuação. Então, ela vale 1 ponto e a resposta correta é a primeira opção. Concluído, obrigatório. Na sexta questão, nós vamos, chave de resposta, nós vamos apontar a pontuação para cada um dos itens. Certo, errado, certo, certo. Aqui nós temos a pontuação e o gabarito. Concluído, essa é uma questão obrigatória para cada uma das linhas. Dando sequência,
A próxima tarefa diz respeito à preparação para o recebimento das respostas dos alunos e a divulgação dessa prova aos alunos. Por meio do botão enviar, você vai ter acesso ao link do formulário. Esse link é o link que você vai enviar às famílias. E para configurar o recebimento dessas respostas, venha em Respostas, na aba Respostas. Preparar a prova para receber respostas implica marcar essa opção, aceitando respostas. Outra configuração relevante que nós temos de marcar está aqui no menu Configurações. Clique em Configurações, venha na aba Apresentação e desmarque essa opção Mostrar link para enviar outra resposta. Desmarque essa opção. Do contrário, será oferecido ao aluno a opção de enviar uma outra resposta e essa talvez não seja a melhor opção, correto? Bom, no nosso caso, como nós inserimos as perguntas numerando o enunciado, indicando 1, 2, 3, não podemos marcar essa opção de embaralhamento. Se nós tivéssemos inserido as questões sem a numeração fixa, poderíamos marcar essa opção do embaralhamento, ok? Fica a critério de vocês. E aqui na aba geral, eu recomendo que marque as opções coletar endereços de e-mail e recibos de respostas para que o aluno receba sempre no e-mail informado, sempre o recibo das respostas. Isso é muito importante do ponto de vista de lisura, isso é muito importante do ponto de vista de transparência, permite ainda que o aluno realize o estudo da prova com os pais em casa. Então é algo muito importante que agrega valor. Eu recomendo que marque essa opção. Uma outra opção interessante de configuração é destinar as respostas a uma planilha que ficará salva no seu Google Drive. Enviar essas respostas para essa planilha lhe permitirá futuramente, professor, extrair dados estatísticos, fazer análises estatísticas dessa prova. Então, avalie essa oportunidade. Para isso, basta selecionar criar uma nova planilha ou selecionar uma já existente, dê um nome a ela e pressione criar. Pronto. Planilha vinculada. Nesse momento, nos cabe passar a próxima tarefa, que consiste na revisão final da prova e das configurações. Retorne à aba das perguntas. Faça a leitura atenta de todos os enunciados. Observe se as questões estão marcadas como obrigatórias, se a pontuação está indicada, se a opção correta está marcada. Verifique se as imagens que você gostaria que estivessem estão apresentadas, se todos os textos estão corretos, se a formatação está correta, se tudo está conforme desejado. E se estiver, pronto. Você encerrou o macro processo de configuração de prova no Google Forms. O vídeo poderia se encerrar por aqui, mas eu tenho certeza que é a primeira vez que muitos estão utilizando o Google Forms para aplicação de provas. Por isso, decidimos fazer um vídeo completo, incluindo aí a aplicação da prova, a simulação da realização da prova, a visualização de como é feita o cálculo automático desses resultados, como o aluno visualiza os feedbacks, como ele internaliza, portanto, esses conhecimentos, como o professor encerra a aplicação da prova, como ele corrige e envia as notas aos alunos. Todo esse processo de trabalho passaremos a avaliar a partir de agora. Fiz uma pequena atualização na prova, um ajuste de configuração, para que a coleta de e-mail fosse feita e a coleta do nome também, sendo o nome obrigatório.
E aqui nas configurações, aba apresentação, adicionei essa mensagem de confirmação. Ao concluir a prova, o aluno será informado: sua prova foi respondida com sucesso. Como temos questões de resposta subjetiva, estas dependem de análise e correção do professor. Assim, em breve enviaremos a correção completa e a nota final ao e-mail informado na prova. O Colégio Guia do Educador agradece. Isso é um título, é uma escola fictícia. E alteramos temporariamente, apenas para que vocês vejam, a liberação da nota para imediatamente após o envio. Reiterando, recomendamos que seja marcada para posteriormente, depois da revisão manual. Vamos acessar a prova. Essa é a visão que o pai, o aluno, vai ter da prova. Prova de história, conforme nós configuramos prova de história, aqui já não é mais possível editar as questões, ok? E aqui, perceba, já está validando e nos indicando que é uma resposta, é uma pergunta de resposta obrigatória. Então vamos lá, vamos responder esse formulário. Na questão 5, vamos julgar aqui como incorreto. E na questão 6, apesar de saber o gabarito, eu vou marcar dessa forma. Vamos enviar. Ele vai fazer o processamento. Vai nos dar o título prova de história, aquela mensagem que acabamos de configurar e nos dá a opção V pontuação. V pontuação nos mostra a mesma prova com o somatório de pontos, apontando aqui para 5 pontos alcançados do total de 15. Aqui ele nos mostra a primeira questão correta, 2 pontos atingidos do total de 2. A segunda questão, marcamos a opção incorreta, portanto, questão errada. E ele nos indica que a resposta correta seria Pedro Álvares Cabral. E nos coloca o feedback, pesquisa na internet a respeito de cada um dos personagens, abaixo um link de exemplo, que na verdade é o vídeo que nós colocamos a respeito de cada um dos personagens, mas nós configuramos apenas um vídeo, certo? Poderíamos ter feito um feedback mais detalhado. Na questão número 3, e aqui está o problema de fazer uma questão subjetiva. Ele aponta como incorreta. De fato está incorreta porque ele não encontrou relação entre tratado de Tifon, que isso não acredito que exista esse tratado, com um dessas respostas. E apresenta as opções, o universo de respostas possíveis. Mas no caso de uma resposta subjetiva, ele também marca como incorreta. E aqui é um problema, porque não está certa nem incorreta, mas ele mostra como se estivesse incorreto. Isso pode gerar uma dúvida no pai que está acompanhando, isso pode gerar uma dúvida no aluno, certo? Isso pode gerar uma certa ansiedade, daí problemas de comunicação. Fique atento com isso. Bom, na quinta questão, de fato estava incorreta a marcação. Ele nos apresenta a resposta correta, mas não configuramos nenhum feedback. E na sexta questão, ele nos mostra que nós erramos a primeira marcação, acertamos as 3 em seguida.
e ele nos indica qual é a resposta certa da sentença número 1. Da sentença número 1, o gabarito era a coluna correta, a marcação correta, quando na verdade nós marcamos o errado. E ele também nos mostra aqui a pontuação, 1 de um ponto, 1 de um ponto, 1 de um ponto, certo? Porque cada um desses itens de julgamento poderia ter pontuação diferente. Lembrando, essa tabela nós utilizamos ela para uma questão de certo e errado. Você pode utilizar essa estrutura de resposta para outro tipo de situação. Nós entendemos que ela pode ser utilizada para certo e errado, mas você pode, na sua criatividade, tentar utilizar ela num outro contexto. Certo? Então nós vamos agora avaliar como o aluno recebe o comprovante de respostas em seu e-mail. Veja, o título, prova de história. Agradecemos o preenchimento de prova de história. Isto foi o que recebemos de você. Prova de história, o título, endereço de e-mail, nome, e aqui vem a prova preenchida. Perceba, aqui não se pode mudar, certo? Mas ela vem formatadinha, bonitinha, sem condições de se fazer alteração. Vem a marcação de que era uma pergunta de resposta obrigatória. Vem a marcação das imagens, com possibilidade até de ampliar a imagem. Vem o texto. Vem a resposta dada. Percebe? Vem aqui todas as marcações feitas pelo aluno. Interessante, né? Então aqui o aluno fica com o extrato da prova conforme ele preencheu. Isso é muito importante, gente. Já permite que ele dê início a uma revisão, que o pai, a mãe possa fazer uma revisão com esse aluno, certo? Ele ganha tempo. E é uma limitação que nós não temos se compararmos com o mundo presencial. No mundo presencial, com a prova impressa, se a prova impressa está nas mãos do professor, o aluno não tem, por uma questão de limitação física, como fazer essa revisão, certo? Mas se essa prova está com ele, ele tem condições de já realizar os seus estudos, a sua revisão. E isso é muito bom, isso é muito importante. Muito bem, então nós mostramos aqui como é feita a aplicação da prova, como que se dá a realização da prova, a publicação dos resultados e feedbacks automaticamente e a internalização do conhecimento. E vamos mostrar agora como que se dá o encerramento da aplicação da prova e a correção e o envio das notas aos alunos. Aqui na aba Respostas, você pode clicar em Aceitando respostas para dar início à aceitação das respostas, mas para encerrar o envio das respostas, você clica aqui. E ele vai indicar, não está aceitando mais respostas. Para facilitar a vida do professor, o Google vai tentar te trazer aqui na aba Resumo algumas informações que são importantes. Ele vai tentar te trazer algumas medianas, pontos medianos, intervalos. Tá? Ele vai tentar te mostrar o que os alunos estão errando com maior frequência. Tá? Ele vai tentar te trazer informações que são relevantes, com base nas perguntas que você elaborou. Tá certo? Então é muito importante você, ao final da prova, ao final da sequência, desse ciclo dessa prova, avaliar com muita atenção os resultados. Mas, dado o encerramento da prova, como que eu faço a correção? Você há de me perguntar. Muito simples. Você pode corrigir pergunta a pergunta. Posso corrigir individualmente. Tá? Perceba? Pergunta a pergunta e visualização individual. Recomendo que se utilize a visualização individual. Vamos lá. Aqui você tem um extrato da prova do aluno. Observe que previamente ele somou e indicou. Esse aluno tirou 5 pontos, somados automaticamente, de 15 pontos. Essa pontuação
não foi liberada a pontuação total, você ainda não liberou. Esse é um lembrete para você, professor. Você, professor, ainda não liberou a pontuação completa desse aluno. Ele apenas viu a pontuação prévia. Então vamos lá. Vamos dar início. Rolando aqui a tela, descendo a tela, você vai verificar que esse aluno acertou a primeira questão. Ok. Você pode ainda assim, ainda tendo acertado, individualmente acrescentar um feedback para esse aluno, clicando aqui nesse botão, acrescentar um feedback textual, um link para um artigo ou um vídeo. Cancela. Não quero fazer isso. Você pode, nessa questão, alterar a nota dele, caso queira, certo? E salvar, mas eu vou descartar. Você pode, ainda assim, adicionar um feedback individual para ele, ainda que o feedback padrão tenha sido cadastrado, você pode cadastrar, ainda assim, um feedback específico para esse aluno. Qual aluno? O aluno aqui indicado. Lembrando que o nome dele está aqui, informado nessa pergunta. Pergunta para a qual não foi vinculada nenhuma pontuação. Lembre-se. Terceira questão. Terceira questão, ele de fato errou a questão. Mas, na quarta questão, ele fez aqui um esboço de poema e tem a ver com o que foi pedido, descobrimento, na visão do aluno. Portanto, dentro do que se esperava, a nota é 3. Lembre-se de salvar. Toda alteração que se faz aqui precisa salvar. Se você deseja dar um parabéns para ele, se você tem essa política, se a escola tem essa política de estímulo, adicione um feedback individual. Diga: parabéns, gostei do poema, muito criativo. Se essa for a política, salve. E salve aqui. Muito bem. Dando sequência. Não há o que fazer nessa questão. Não há o que fazer nessa questão. Feita a correção. Olha que simples. Esse foi o procedimento de correção de uma prova no Google. Uma prova elaborada no Google Forms. A correção dessa prova se resume a isso, pessoal. Não tem que ficar carregando prova de lá para cá. Não corre o risco de perder prova, de prova amassar, de sujar uma prova. Não tem esses riscos. Então, tem enormes vantagens de se utilizar a tecnologia para a aplicação de prova. Bom, o próximo passo aqui é efetuar a liberação da pontuação. Perceba que de 5 subiu para 8 pontos. Liberar a pontuação. Liberar a pontuação. E aqui, digamos que nós temos apenas um contato. Apenas o contato guiadoeducador.com.br respondeu a essa prova. Fez o envio da prova. Tá. Mas vamos considerar o seguinte cenário. Nós temos 25 respostas, 25 alunos. Nós podemos optar por fazer o envio um a um, ou seja, eu quero corrigir e enviar a pontuação, corrigir e liberar a pontuação, ou eu posso fazer todas as correções e, por último, fazer a liberação de todas as pontuações. Então, marco aqui a opção que eu desejo e envio. Tem a opção de enviar uma mensagem, é opcional, do contrário vai a mensagem padrão. Clico em enviar e-mails e liberar pontuações. Utilizem nomenclaturas legíveis tanto para o título da prova quanto para o nome do arquivo. Muito bem, aqui nós encerramos o nosso processo, o processo que nós idealizamos. Eu quero agradecer a sua atenção, a sua paciência. Eu quero pedir que você coloque nos comentários aqui embaixo o que você mais gostou nesse vídeo, o que você não gostou,
Eu quero que você comente também como você faz, o que você faz diferente na elaboração da sua prova, o que você acredita que funcione melhor nesse processo de trabalho, que modificação você faria nesse processo de trabalho para que ele fique mais eficiente no seu ponto de vista, ok? Comenta, compartilha esse conteúdo com outros professores, com outros educadores e também com pais que são educadores, certo? Porque pais também se interessam por esse conteúdo na medida em que eles precisam criar fichas de exercícios para os seus filhos, reforçando assim o seu aprendizado, ok? Gente, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.